Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Para cá, professor. É um grande prazer lhe receber aqui, viu, irmão? É um prazer todo meu, Herder. Por favor, sente. Todo meu estar aqui com você, com esse público maravilhoso que acompanha seu trabalho. Maravilha. Eu que digo que é uma maravilha você aqui. Quem é Júnior Batista do Nascimento? Nordestino, pioneiro em Palmas desde 1990, amante da geografia, amante do meio ambiente, gosta de trilha, de pedal, estudar, curtir a vida, um bom vinho, bons amigos e, acima de tudo, nordestino. Pois é, você é nordestino, você é do Rio Grande do Norte. O que é que deu na sua cabeça de vir parar aqui em Palmas? Um certo dia, minha história é meio longa, né? Eu entregava revistas semanais, a Isto É e a Veja, né? Eu entregava e eu li sobre a criação do Tocantins e eu toda quarta-feira eu lia, né? Uma vez Isto É, e eu li sobre a criação do Estado e sobre a criação do Tocantins. Eu e minha irmã, nessas alturas eu já estava, aí eu fui morar em Manaus em 88, quando debati sobre a criação do Estado. Quando foi 89, a gente morava em Manaus, conversando sobre Palmas, né, sobre uma nova cidade, e é um prazer, assim, porque pouco ser humano na vida tem o prazer de ver uma cidade nascer do nada, né? Eu tive esse prazer e vim ver, construir, plantar semente aqui e crescer junto com a cidade. Então, você está desde o início de Palmas, né? E nem eu, nós somos pioneiros, né? Realmente somos pioneiros. Como é o teu sentimento, Júnior, quando tu vê hoje essa cidade que já está se tornando uma metrópole, é quase uma metrópole, né? Porque naquela época a gente conhecia todo mundo. A gente estava num lugar para falar, ô, fulano de tal, ô, Raimundo, não sei quem. Hoje a coisa está diferente. Como é que você sente isso? Como é o sentimento teu? Então, direto, Helder, passa filme na minha cabeça, sabe? E eu não acredito, às vezes, que eu já estou nesse... Palmas, eu não. Palmas está nesse estágio, né? Passa filme na minha cabeça, me lembra dos primeiros dias, daquela poeira, dos primeiros anos, né? Então, assim, foi muito rápido. Tem hora que eu penso que nós pulamos de 1 para 30 anos, né? E aí passa o filme, passa todos aqueles momentos, a primeira rodoviária, da segunda, da terceira que nós temos agora, das inaugurações, da chegada da água, da energia, do asfalto, das escolas, das faculdades, do shopping, né? Tudo era motivo de muita alegria, né? E quando é que nasceu o Júnior Batista, professor? Então, professor, eu sempre falo, não nasce. Professor, a gente só apenas cumpre uma rotina, né? Esse dia eu falei para minha sobrinha, né? Ela terminou o doutorado e passou no Instituto Federal. Eu falei, olha, ninguém escolhe para ser professor, a gente já nasce professor, a gente nasce, então não é no meio do caminho. Apenas a gente cumpre a rotina de fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, essa parte burocrática. E quando eu cheguei aqui, eu já pensei em escrever e estudar geografia. Eu fui estudar lá em Porto Nacional e ainda cambaleei alguns anos fugindo da sala de aula, porque achava que não era meu forte. Mas, como eu falei, a gente já nasce, professor. Deus, no ventre, ele já determina para a gente, para ser jornalista, para ser professor, para ser um médico. Então, agora você, como professor, passou por diversos colégios, por diversos cursinhos. Cita aí mais ou menos, Júnior, para o pessoal ter uma ideia, porque você já formou muita gente. Demais. Eu já trabalhei na Unitins, no regime normal, no regime especial, aquele que a gente ia para o interior da aula, para as pessoas que não tinham nível superior, ia para Tocantinópolis, Araguatins, sofrer naquela cidade, dando aula naquela época do Siqueira, do primeiro e segundo mandato, do segundo e terceiro mandato dele, né, depois do Avelino, em 95, 90, até 2000, 95 a 2000. E no Einstein, aqui no Marista, na Ubra, no Estado do Alano,
no município como diretor no Cora Coralina, no Antônio Gonçalves, né? E, além da função de professor, de gestor também. Gestor. E atualmente, onde é que está o professor? Atualmente eu estou na secretaria, na parte de formação, né, na elaboração do SAEP, que é uma prova que a Secretaria Municipal de Educação tem, que acompanha, faz o monitoramento dos nossos alunos bimestralmente, por isso que a gente é o primeiro lugar no IDEB, na prova que em 2 anos todo o Brasil faz, quinto e o nono ano, e entre as capitais nós somos em primeiro lugar, porque a Prefeitura Municipal faz esse acompanhamento. Então eu estou na elaboração de questões e na escola do Alano. E nos cursinhos ali no GPS, dando aula, preparando para o concurso. Para os concursos, nós estamos com 3 abertos agora da Assembleia, do quadro geral e da saúde do município, em eminência de vários outros. Agora fala um pouco sobre o Júnior Batista, escritor. Como que começou? Quando começou? O escriba, né? Escriba, né? Como alguns falam. Escritor a gente escolhe, né? Sim. E foi na sala de aula, né? A questão de escritor, eu sempre falo que às vezes nem eu acredito que eu sou escritor. Porque quando vou falar de mim, eu fico mais tímido para falar, sabe? A ideia surgiu na sala de aula, eu dando aula já em cursinho. Eu fui pioneiro nessa questão de cursinho para geografia e história de Tocantins. Eu comecei em 98, depois veio o Júnior Gel em 2004 para 2005, o Júnior Gel começa, está dando aula lá para o Enem, para o vestibular, e eu incentivo ele para dar aula em cursinho, né? Para concurso. E lá na sala de aula surge essa ideia do livro, falta de material e tal. Eu comecei a escrever um projeto no livro, que é o do Tocantins. Nós já estamos na 9ª edição. Nós vamos conversar sobre esse livro no segundo bloco. Aliás, sobre esses livros, que são muito interessantes. Pode ser? Pode. Agora, não, antes disso eu te pergunto, e qual é o motivo de livros direcionados à história e à geografia? Qual é o motivo maior para você escrever a respeito disso? Então, a história e a geografia estão no meu SEMI, minha formação, primeiro pela minha formação, né, de geografia com pós em história. Segundo, pela necessidade do nosso público precisa para concurso, né, porque começou essa história aí no primeiro concurso que o Siqueira deu 30 pontos e o Supremo derrubou aquele concurso lá de 90. E ele falou naquela época, já que eu não posso dar 30 pontos de pioneiro para quem mora aqui, porque isso é inconstitucional, porque todo brasileiro é igual. Eu vou cobrar muito Tocantins. E aí vem essa tradição, outros estados também cobram, isso não é só do Tocantins, não. Porque o servidor público ele tem que ter um conhecimento sobre o estado, tem que saber os municípios, rios, a nossa cultura, nosso patrimônio, nossas etnias indígenas, né? E hoje, apesar de hoje estar tanta cobrança, que às vezes as bancas colocam as questões meio esdrúxulas, né? Que não cabem para concurso. Mas fazer o quê? Banca é igual cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair, né? Pior, né? Agora, Júnior, o livro Palmas, né? Palmas, sua história, trajetória e conquistas, né? Isso. Fala a respeito desse livro. Então, ele é um filho do livro Tocantins, né? Eu já tenho mais de 20 livros publicados, né? Eu publiquei o do Tocantins, depois publiquei um sobre o Cerrado, eu ganhei um edital do Estado para dar aula sobre o meio ambiente, eu participei desse edital e fiz um livro sobre o Cerrado. Depois eu fiz livro sobre Conceição do Tocantins, sobre Barrolândia aqui, sobre Tucuruí, fui chamado para fazer sobre Tucuruí. Então, nessa minha vivência, também senti a necessidade de escrever sobre Palmas, porque as pessoas acham que Palmas, por ter 34, 35 anos de idade, não tem uma história, uma geografia, tem muitas coisas para ser contadas. Então, eu queria que você contasse um pouco mais dessa história e dessa geografia em relação à nossa capital, já no segundo bloco. Hoje eu estou conversando com o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Eu volto já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Professor Júnior, falávamos há pouco a respeito de história e geografia de Palmas, mas antes vamos falar do pai dessa sua outra criança,
que é esse livro que fala sobre o Tocantins. Vamos lá. Então, no meio desse celeuma de mais de 20 livros, 2 se destacam, que é o de História e Geografia do Tocantins, que estamos na 9ª edição, e o filho, que é Palmas, Sua História, Trajetória e Conquista. É um nome diferente. Tradicionalmente, a gente bota assim, História e Geografia de Palmas. Eu quis fazer algo diferente, botei Palmas, Sua História, Trajetória e Conquista, porque Palmas é diferente. Nós tivemos uma história, uma trajetória e muitas conquistas, né? Aliás, tudo foi conquista, né, aqui. Então, nós escrevemos do Tocantins e ele foi bem aceito pelo público. Fizemos a 2ª, a 3ª, a 4ª. É o livro que tem mais edições no estado, 9 edições, né? E as pessoas cobravam muito. Professor, sobre Palmas, era um capítulo, era muito pequeno. Do livro, lá no Tocantins tem um capítulo Palmas, professor Palmas. E aí eu comecei a organizar o livro de Palmas. E nós já estamos na 3ª edição. Palmas é um município novo, mas você tem a história riquíssima. Por que Itaquaruçu surgiu na história de Palmas, né? A estrutura política, o nome dos logradouros, o calendário de Palmas, calendário de eventos, o patrimônio histórico de Palmas, né? Você tem aqui, ó, na Praça dos Girassóis, as pessoas, quando a gente está falando sobre a Praça dos Girassóis, conhecem a Praça dos Girassóis. Até andam na Praça dos Girassóis, mas não sabem os detalhes, a riqueza, a preciosidade que tem na Praça dos Girassóis. Tanto ali o Cruzeiro, o Marco, o monumento ali do Forte de Copacabana, a Praça dos Craôs, o porquê do piso da Praça dos Girassóis, como é que é o piso. Então, todo, aqui o prédio, o nome do prédio, porque João de Abreu, o prédio da Assembleia, onde nós estamos agora. Tudo isso, porque o nome prédio João de Abreu, aqui o palácio chama-se Palácio João de Abreu, uma homenagem ao deputado, que a história de Palmas ela está muito ligada com a história do Tocantins. Se você pegar, o dia 20 de maio do lançamento foi por causa de um episódio que ocorreu em 1956 lá em Porto. O nome do prédio aqui, João de Abreu, que é homenagem ao deputado na década de 40. Lises Rodrigues, do aeroporto. Francisco Aires, ali, o HGP. Né, até o Tony Segurado. Então, tudo são nomes de personalidade que fazem parte da história. Agora, Júnior, em relação ao centro geodésico, tão falado que o governador Siqueira Campos sempre dizia que esse centro geodésico estava dentro do Palácio Araguaia, e outras pessoas dizem que está na frente. Como é que é essa história? Como é que é isso? Na verdade, o Siqueira é um cara muito inteligente, ele estava sempre na frente. Como ninguém nunca definiu onde é o centro geodésico do Brasil, ele traz essa ideia para cá, né? Primeiro ele bota lá dentro do palácio, como ficava escondido, ele botou fora. Na verdade, isso daí é mais uma questão de lenda, de misticismo, porque não é comprovado cientificamente. Tá? Não tem nenhuma portaria, nenhum decreto, nem do IBGE, que é o órgão que faz a medição. Não tem nenhum estudo científico que fala isso, mas em concurso, quando cai, é cobrado pela questão da tradição e da questão histórica. Né? É cobrado e a gente aceita aqui na Praça dos Girassóis. Mas, na verdade, cientificamente não é comprovado. Né? Então, o Siqueira era muito inteligente, ele trazia, se na falta ele traz, né? Porque até a própria capital mesmo. As pessoas falam assim, eu ajudei a escolher. Não, o Siqueira já sabia que era aqui no centro. Ele já tinha ideia que era no centro, só não sabia que seria aqui ou mais um pouquinho perto de Porto, ou mais um pouquinho perto de Tocantinha. Mas o tanto que a primeira coisa que quando ele ganha, ele vai lá no governador do Henrique Santilli e já pede para ter um decreto lá do Goiás, tornando esse quadrante de 90 por 90 como para desapropriação, sabe? Antes dele tomar posse, ele já tinha na ideia de fazer a capital aqui. Ele era bem na frente, o estudo dele era bem avançado. Agora, você como historiador, existem muitas conversas a respeito da criação do Estado de Tocantins. Tem muita gente que vê assim, não foi Siqueira que criou, muita gente. Outro dia esteve aqui no programa o conselheiro José Wagner Praxedes, que é uma pessoa que acompanhou a história de Tocantins inteira, que inclusive é tocantinense, né? Goiano, mas tocantinense, depois tocantinense.
Como é que você vê essa questão da história do Tocantins? Quem criou, quem fez, enfim, como é que é isso? Olha, a criação de um Estado ele é um ato legislativo. Então, ele é um ato conjunto, mas todo ato legislativo, você trabalha aqui, nós estamos na Assembleia, dentro do prédio, todo ato legislativo, ele precisa de um poder de articulação. Se você não tiver articulação, nem para a pauta para votar vai. Ele fica engavetado. O presidente da Assembleia, seja do Estado, seja do Congresso, seja da Câmara de Vereadores, engaveta, né? Principalmente num órgão legislativo grande, que é o Congresso Nacional, né? Então, precisou do poder de articulação. E a participação do Siqueira como legislador foi fundamental. Então, não tem como você discutir o mérito da sua participação durante o processo de aprovação. Ele fez toda a articulação, inclusive com o próprio Sarney, jogou. Se você pegar nos anais lá, o Tocantins ele foi votado antes dos 5 anos do Sarney, porque o Sarney tinha um centrão. E o Siqueira fez um acordo. Vota primeiro o Tocantins, que a gente vota o Centrão. A gente vota para você, vota junto com o Centrão para você ficar 5 anos. Fez esse acordo com ele. Então o Tocantins foi votado lá na última etapa, aqui na Comissão de Sistematização, quando nós tivemos 490 e tantos votos a favor, 11 abstenção e um voto não, só um voto não, que diz que esse voto não, o cara votou erradamente. Mas e quem é esse cara que ninguém sabe? Tem o nome na lista, eu tenho o nome dele, o deputado. Tem. Ah, tem o nome aí? Tem, não no livro meu, mas nos anais. Nos anais. Inclusive nos anais, no próprio do Siqueira, ele fez um livreto sobre o dia da votação, tem o nome de todo mundo, nos anais eu vi. Tem o deputado, sim, o constituinte. Não no meu livro, porque senão ficava muito grosso o livro, não é objeto de discussão do livro. Mas diz a lenda que ele votou errado, mas um voto só não fez a diferença dentro da goleada que nós tivemos. Né? Uhum. Então, assim, o poder de articulação dele foi fundamental, não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. Bom, hoje eu estou conversando com o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Júnior, você teve apoio, ajuda para a publicação dos seus livros? Então, em nenhum momento. A primeira edição eu fiz conta própria, a segunda, e fui vendendo. Em nenhum momento eu tive, não. Eu nunca tive ajuda, não. Sim, fale. É algo que, às vezes, as pessoas perguntam. Agora, eu tive a sorte que meu livro consegue ser comercializado, né? Porque há uma demanda para ele, né? Ao contrário de alguns companheiros aí que só faz livro de poesia, faz livro daquilo, sofre mais, né? Então, assim, eu ainda tive essa sorte porque meu livro tem realmente um nicho, né? E onde é que o público encontra os seus livros? Então, na livraria, né? Nós temos no shopping, lá na leitura, no shopping, né? Ali na banca do Jorge, ali no Bradesco, mas principalmente na livraria, né? São os pontos, né? Vai no shopping, tem uma livraria, tem lá o livro e compre, você vai gostar. Com certeza você vai conhecer muita coisa sobre Palmas, que você, até quem vivenciou aqui, quando lê, se apaixona, faz viver. Quem vivenciou, revive. E quem não vivenciou, consegue vivenciar. Então, você é um profundo pesquisador, claro, né? E você já mencionou alguma coisa em relação ao antigo norte goiano, que aqui era conhecido como Corredor da Miséria, aonde os políticos vinham na época de eleição pedir voto e sumiam daqui, deixavam o povo aqui? Sem dúvida, não tem como a gente falar da história se não começar desde 1500. A gente começa, quando a gente vai falar da história, desde 1500, quando chegam os portugueses aqui, que vão explorar a cana no litoral, depois que eles vão explorar as bandeiras, vão explorar o ouro, o Anhanguera descobre o ouro, conhece aquela cidade maravilhosa de Goiás Velho, de Pirinópolis, depois vem mais um pouquinho para cá e conhece Natividade, Arraia, Dianópolis, Paraná, papapá. E depois a gente vem trabalhando o século XVIII, aqueles movimentos pecuaristas da elite,
né, que queria separar o norte do sul. E depois vem uma parte mais moderna, com o Cristal, a Belém Brasília. E mesmo assim, nós tivemos, mesmo com a Belém Brasília, nós tivemos um lado morto, né, o chamado Corredor da Miséria. Por isso que Palmas foi um dos critérios que Palmas ficasse na mais direita. Foi a maior discussão dos deputados para aprovar a criação de Palmas, porque eles queriam na margem esquerda, né? Porque a margem esquerda está próximo a Belém Brasília e ia desenvolver mais rápido. Mas o Siqueira falou, nós não precisamos da margem esquerda para desenvolver rápido, nós precisamos da margem direita para desenvolver a mais direita. Sim. A margem que está abandonada, o Jalapão está esquecido, as cidades do ouro estão esquecidas, né? Só tinha uma cidade que tinha ligação, que era Porto, que tinha a ponte. Que, por sinal, estão refazendo a ponte agora, né? Tão histórica. Você acabou de falar no Jalapão e no governo passado, antes do atual governador Wanderlei Barbosa, houve uma questão de se tentar uma privatização do Jalapão. O que é que você achou desse movimento? Olha, em primeiro lugar foi mal interpretado, né, o projeto. Eu acho que o Jalapão, da forma que ele foi feito, era errado, mas que deu um choque. Deu um choque. O Jalapão precisava se modernizar, se preparar mais. Hoje você vai no Jalapão, eu fui já 10 vezes no Jalapão, em torno de 10 vezes. Fui recentemente, após esse debate, e eu vi assim, algo mais profissional. Como é mais profissional, professor? Por exemplo, você vai em alguns atrativos, não tinha nem banheiro. Agora tem banheiro, você tem que ter entrada, lá na Pedra Furada, por exemplo, que era uma pedra largada. Hoje não, te cercaram, você só entra pelo lugar com o capacete e com aquela... do pé, como é o nome? Chama do pé aqui. Cantoneiro, para animal não bater, né? Eu sei, não é porque eu sou então, meio... EPI, mas EPI, pode dizer, a grosso modo, EPI, entra com EPI, né? Então, assim, você vai lá na Cachoeira da Formiga, tem banheiro, lá no Fervedouro. Então, precisa se preparar mais para receber os turistas, né? Você vai lá, por exemplo, no Parque de Foz do Iguaçu, você entra no ônibus, desce nas cataratas, anda, tem... Lá no Jalapão fizeram, lá no Cânion Sussuapara, fizeram a escada para poder descer, que antes a pessoa tinha que descer de 4. Cabe igual eu e você para descer lá, era sofrimento, viu, rapaz? Agora não. Então, esse debate serviu para isso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que eu acho que isso é uma curiosidade de muita gente. Hoje, o Tocantins está em torno de 1.600.000 habitantes, né? Isso. Aumentou um pouco, de acordo com o último 1.511.000, mais preciso, pelo censo. Pois é, pelo censo. Isso não interfere na coisa política? Por exemplo, hoje nós temos 24 deputados. Então, temos 3 deputadas e o restante deputados, né? Quando que essa Assembleia vai aumentar o número de deputados? Então, o número de deputado estadual ele é proporcional, ele é um cálculo que é feito em cima do deputado federal. Ah, é federal? Em cima do federal. Como assim? O federal é feito pela população. Então, lá a Constituição tem uma cota. E a nossa população, 1.511.000, só comporta 8 federais. Na hora que nós aumentarmos a população, se eu não me falha a memória, 1.600 habitantes, se eu não me falha a memória, aí nós vamos passar para 9. No momento que a gente passar para a cota de 9 federal, a gente passar para 9, aí nós vamos aumentar para 27. Porque é 3 vezes o número de deputados estaduais. Se aí a gente aumentar a população mais, passar para a cota de 10 federal. Aí nós vamos para 30 estadual. Olha aí, viu? Isso aí é uma dúvida que para na cabeça de muita gente e que só uma pessoa como o professor Júnior sabia tirar essa dúvida, né? Só ele mesmo. Professor, eu desejo todo o sucesso do mundo com seus livros, com suas pesquisas, com as suas salas de aula, né? Com seus discípulos, né? Porque você não tem alunos, você tem discípulos, né? E eu te agradeço demais a presença aqui nos nossos estúdios e que Deus lhe acompanhe sempre. Olha, em primeiro lugar, eu que agradeço de estar do seu público aqui, poder contribuir, compartilhar essa experiência, essa vivência, né? E dizer para você que está em casa, que tem um sonho, você não desista. O mais seja difícil, porque eu sonhei e fui chamado de louco. Você imagine, primeiro as pessoas diziam, o que você quer escrever aqui? Você é um nordestino, né? É um chegante, um farosteiro, né, como chamava. O que você tem que escrever? Segundo,
Eu era muito novo, há 22 anos atrás. Hoje, uma criança pode escrever um livro, menino, a gente é acostumado com essas tecnologias, mas antes uma pessoa de 25 anos, 26 anos escrever um livro era coisa de louco. Escrever um livro sobre história e geografia num estado pobre, num estado onde as pessoas não têm recurso, e ainda para um público desempregado. O meu público, Helder, a maioria, 80%, eles estão desempregados, eles vão fazer um concurso. Está desempregado, ou trabalha no emprego, no subemprego. Ou trabalha no subemprego. Quer se organizar. Então, imagina, eu escrevi para um público que está ou desempregado ou no subemprego. É coisa de louco. Então, dizer para você que está em casa, que tem um sonho, não desista. E no meio do caminho você vai encontrar anjos como o Helder e outros que me ajudaram a abrir as portas, incentivaram, deram uma palavra de carinho, né? E fez com que eu renovasse minhas esperanças e poder chegar hoje num livro que tem 9 edições, com mais outros filhos. Obrigado, fico com Deus, eu sempre vou com ele. Obrigado mais uma vez, professor Júnior Batista do Nascimento. Olha, esse programa, além de estar no ar na TV Assembleia, você pode vê-lo também no meu site, www.blogdohp.com. Lá você acessa, você vê o programa, você tem um link direto para o YouTube, você pode baixar o programa para arquivar, para mostrar. Um programa desse aqui é cultura. O professor Júnior Batista acabou de dar uma aula de geografia, de história, de cultura. Isso é cultura. Até o nosso próximo encontro.